Bom dia, multiplicador! Então, nós estamos aí nos primeiros programas do ano de 2025 e nós vamos falar com uma especialista, uma queridona que eu conheço aí há uns 10 anos já, e nós vamos falar sobre ecossistema de inovação. Ela é a Catiane Zanotto, ela é apresentadora do Give Back. Give Back quer dizer devolver para a sociedade aquilo que a sociedade já entregou para nós. E ela faz isso com maestria no programa, no podcast que ela já tem, além do trabalho que ela faz aí com a sociedade também aí de inovação. E aí, Catiane, eu quero que tu se apresente para os multiplicadores. Miriane, é um prazer, uma honra estar aqui contigo nesse dia, nessa manhã, com essa mesa posta, né? Linda essa mesa. Gente, então, é uma honra estar aqui com o público da Miriane. Me chamo Catiane Zanotto, eu sou CEO da Zen Agência Web, também tenho uma agência web, sou especialista em inovação e tenho um podcast, que nem a Miriane me disse, o Give Back, né? O Give Back, ele fala de negócios inovadores dentro de 6 pilares: inovação, criatividade, tecnologia, marketing, autoconhecimento e criatividade. O que é inovação? Já vamos começar aí com essa pergunta. Resume para nós o que é inovação nos negócios. Bom, o pessoal complica muito quando a gente fala em inovação. O pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, né? É. Mas tu sabe que tu, no teu programa aqui, tu inovou. Tu trouxe uma parceira de doce, tu serve o café, tu faz algo diferente. Então, quando a gente pega pequenas coisas ou grandes coisas e transforma ela em algo inovador, é inovação. Então, a gente não precisa fazer com que as coisas sejam complicadas. E como é que tu faz a inovação acontecer? Hoje, um bom líder, um bom CEO, ele não fica mais atrás da cadeira do seu escritório, só. Ele tem que levantar a bunda da cadeira e ir para a rua, porque inovação pode estar lá no buraco da rua, inovação pode estar lá nos pequenos detalhes da escola, que às vezes a educação ou a professora não consegue transformar aquilo em criatividade, em inovação. Com pequenos ajustes a gente pode criar inovação. Então, inovação é algo que pode ser produzido do que já tem, né? A gente não precisa às vezes inventar a roda. Ele tem que ser, sim, escalável, ele tem que ser inovador, mas ele não precisa começar do zero. Então, inovação para mim hoje, né? Tem vários conceitos sobre inovação, mas inovação para mim hoje é fazer diferente, transformar aquilo que já tem diferente, trazendo, deixando um legado para a nossa sociedade. E a Catiane é muito envolvida em assuntos da sociedade, nós vamos brindar isso. Inovação, a importância da inovação nas cidades. Vamos brindar, maravilhoso, né? Aí, então, um brinde à inovação, um brinde aos nossos parceiros também. A gente tá Café com Cifras aqui, Café com Cifra, Doce com Cifras, que foi quem experimenta, que é uma delícia, né? A minha parceira de mesa, que é a Maru, que tá inovando junto com a gente. A gente não faz nada sozinho, né? Na verdade, a gente precisa realmente dessa inovação de juntar as forças para poder fazer algo lindo para entregar para você. E se você quer estar aqui nessa mesa junto comigo, entre em contato aqui com a TV Cidade ou chame a gente lá no nosso Instagram do Multiplicação de Negócios. Catiane Zanotto, eu adoro falar teu nome, Catiane Zanotto. Ai, obrigada. Então, qual que é a importância da inovação nas cidades? Bom, a inovação ela tem um papel fundamental, né, para a nossa sociedade hoje. Hoje, quem não inovar está fora do mercado. Inovação está em tudo hoje. E como é que a gente cria um ambiente para que a inovação se desenvolva nos municípios, nas cidades, né? A gente tem que criar ambientes saudáveis. E o que são esses ambientes saudáveis? São ambientes que tragam a criatividade à tona. Então, hoje a gente se fala que quando a gente cria os melhores negócios, né, os unicórnios que a gente chama na área de startup, que são empresas que faturam bilhões, a gente fala que a gente precisa
criar um ambiente propício para eles. Então, às vezes, não é numa mesa de escritório que vai ser criado esses unicórnios, e sim na mesa do bar. Após o expediente, onde a pessoa vai tomar uma cervejinha, vai descontrair, ou às vezes embaixo do chuveiro. Então, não é necessariamente num ambiente corporativo que a gente faz com que as coisas aconteçam. Aquele momento eureka, né? Você pode ter aquele momento eureka, né? Exato. Né? Quando que tu mais se desenvolveu como pessoa? Não foi quando tu estava descontraída numa festa, num evento? Quando que vem os insights? Não é quando tu tá focado numa tarefa administrativa, quando tu tá focado dentro de uma organização, e sim quando tu deixa a criatividade vir à tona. Então, a importância é, às vezes a gente acha que é só trabalhando. Não, trabalhar é importante, não só trabalhando no sentido, né? Mas as empresas, as cidades proporcionarem momentos de descontração social, que não deixam de cultura. ser alguns exemplos do teu evento, multiplicadores de negócios. Tu faz com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam criativas e possam passar o seu conhecimento para outras pessoas que estão lá. Isso são ambientes criativos e inovadores. A gente fala, tem vários termos, né? Então a gente pode criar meetups, que a gente fala, sabe? Que são pequenas palestras ou pequenos debates com alguém e que a pessoa possa fazer uma rodada de negócios, uma rodada descontraída de conversar sobre o assunto, debater sobre o assunto, sem julgamento, né, gente? Sem julgamento, porque a gente não tá aqui para julgar ninguém. Então a gente precisa realmente deixar as pessoas falarem, se abrirem. Porque se ela se sente num ambiente seguro, num ambiente criativo, com certeza vai vir muitos negócios legais, não só para a cidade. Por que a inovação também é muito importante para as cidades? Porque ninguém faz nada sozinho, e hoje as empresas já sabem disso. Então hoje as empresas, apesar de elas terem o setor de engenharia, o setor de RH, o setor de vendas, elas sabem que elas necessitam do auxílio das startups, que a gente chama no meio empreendedor. O que é uma startup? O que é uma startup? Startup é um negócio escalável. Escalável, tá. Que tenha faturamento, como é que eu vou explicar? Um faturamento muito rápido. Então, a startup, ela não pode ser igual uma empresa tradicional. Porque ela tem um modelo de negócio para ser escalável. Ela tem que passar por uma metodologia startup, que a gente chama, onde ela transforma essa startup em um negócio inovador. Então, ela tem que pivotar rápido. Não deu certo a ideia, ela tem que pivotar. O que é pivotar? É deixar a ideia dela ir pro ralo e adaptar essa ideia ou mudar de ideia. Então é isso, pivotar. É como se tu tivesse um negócio tradicional e esse negócio quebrasse. Tu tem que começar do zero. E isso tem que ser muito rápido. Porque um investidor hoje, tu tem o tempo de 3 a 5 minutos para apresentar o pitch, que a gente chama de pitch de elevador. Então, enquanto o elevador sobe, a gente tem até a subida entre um andar e outro para apresentar teu pitch para o investidor. Porque o investidor, ele quer saber dados. Ele quer saber exatamente qual é a tua estrutura, teu modelo de negócio, como é que é a tua estruturação comercial e quanto tu tá faturando, né? E o propósito desse negócio. Porque se tu não tiver também uma equipe qualificada e o propósito, a missão do teu negócio, da tua startup, acabam por muitas vezes... Por que nasce e morre muitas startups? É porque realmente não fizeram o passo a passo, né? E hoje a gente tem várias aceleradoras que fazem isso. A gente tem em Caxias do Sul a Tecnoux, né? A gente tem a Hélice, que é o Instituto Hélice. A gente tem vários outros
ferramentas, várias outras ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver nossas startups. Uau! Então, a gente tem, então, para quem está querendo desenvolver uma startup, saber mais, onde é que esse multiplicador tem que ir, Kati? Tu trouxe aí a UX, a própria UX. Ele tem que te procurar, ele tem que ir até a UX. Onde é que, por exemplo, eu tenho um negócio, eu quero, é uma startup, não é? Onde é que eu vou? Primeiro, a gente tem como uma das referências também o Sebrae. Eu tô comendo aqui a minha conchinha da minha parceira. Olha que lindo, gente. Aqui, achamos os cachorros, como diria Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, abre a tua vaga pra mim. Abre a tua vaga pra mim. Ana Maria Braga. Maravilhosa. Maravilhosa. Mi, então, quando tu tem uma ideia e tu tem que se aproximar do ecossistema, que a gente vai falar um pouquinho depois aqui, o que é o ecossistema, né? A gente tem que se aproximar do ecossistema e a gente tem que começar a participar dos eventos que tem em nossa cidade referente à inovação. Eu acho que primeiro é a mudança de mentalidade, o nosso mindset. Então hoje tu tem um mindset tradicional e eu quero transformar esse mindset em mindset inovador. Eu preciso mudar minha forma de pensar, porque o negócio que eu vou desenvolver, que eu vou criar, ele é disruptivo. Eu quero que ele seja escalável, eu quero que ele seja um unicórnio da vida. Eu olho como uma Google da vida, com um Airbnb, vários outros unicórnios que a gente tem, né, ali a nível mundial. Então a gente primeiro procura mudar nossa mentalidade se aproximando do ecossistema de inovação. Depois a gente pode procurar algum hub de inovação, seja Instituto Hélice, seja a TecnoUX, seja o Sebrae, que é uma referência hoje nacional também. Eles têm os Ali, eles têm setores específicos só de inovação. Hoje em Caxias do Sul eu sou uma das líderes lá, que ajudo o BA, que ajudei desde o início, então eu tô desde o início dentro do ecossistema de inovação, ajudei a criar o ecossistema de inovação em Caxias do Sul, e então se alguém tem alguma dúvida e quiser me procurar, eu vou ficar bem feliz em responder todas as perguntas. A Catiane, ela é a bandeira dela, é a inovação, e você encontra informações disso no podcast dela, né, tem muita história inovadora lá. E no próprio Instagram da Kati também, então, assim, vocês vão encontrar ela, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente consegue ter acesso para conversar, mas também tem conteúdo falando sobre o tema, né? Porque realmente a gente fica na dúvida, será que o meu negócio é inovador, será que não é? Porque a princípio, no início, todos nós achamos os nossos negócios maravilhosos, né? Porque é que nem filho, o filho meu sempre é bonito. Então, ter alguém que tem conhecimento do que realmente é inovador. E o que as pessoas também têm medo, Kati? É da sua ideia ser roubada. Ai, sim. Por muitas vezes o pessoal fala, eu dou consultoria também, né? O pessoal fala assim, Kati, eu tenho um negócio aqui, mas eu tô com medo de falar para as pessoas porque tenho medo que as pessoas roubem. Isso. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas? Gente, é só uma ideia. Se tu demorar o time para construir essa ideia, pode ser que venham 10 novas ideias iguais. Então, não deixe a ideia, o teu medo, gerar uma angústia e tu não transformar essa ideia num negócio. Porque hoje as coisas são muito rápidas. Então, a gente não pode ter medo do novo. Então, se tu tem uma ideia, coloca ela para fora. Porque assim, a gente tá sempre em níveis de conhecimento, né, Mi? Hoje eu tô aqui, amanhã a pessoa pode me alcançar. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso é do jogo, é do mercado. Mas se tu não parar no tempo e estudar, quando tu estiver num outro nível, a pessoa vai estar aqui te alcançando, tu já vai estar em outro nível. Então eu digo para as pessoas, não tenham medo de passar o seu conhecimento. Não tenham medo de explicar a ideia para um especialista. Porque pode ser que tu perca o time e perca a ideia e perca o negócio. E a oportunidade. A gente vê vários casos de time, de negócios que podiam ser grandiosos e foram pro ralo porque não... A pessoa tinha medo de que a ideia fosse roubada e em algum momento alguém aplicou aquela ideia. Sabe, tu trouxe uma coisa, é só uma ideia. Olha que engraçado. Uma vez eu ouvi uma amiga minha falar
que uma vez eu me senti assim numa... Eu sou bem executora, tá, gente? Então, se a ideia for boa, eu vou executar. Eu vou achar uma forma, se eu julgar que a ideia é boa pra mim, eu vou executar. E uma vez eu ouvi uma situação, uma conversa e casou com aquilo que eu tava falando. Eu fui lá e apliquei e eu me senti, meu Deus, será que eu tô errada? Eu apliquei uma ideia que eu ouvi numa conversa. E aí uma amiga minha me ajudou. Essa amiga me ajudou assim a colocar as ideias no lugar. Ela diz assim, Miriane, eu também queria ter ido pra Lua. Eu também tinha ideia de ir pra Lua. Mas não fui eu que executei a ideia. Então, ideia todo mundo pode ter, né? Com certeza. Agora, quem vai lá, tem conhecimento para executar a ideia, essa é a questão, né? Então, a ideia foi roubada. Aí... Isso é um mito, né? É um mito, né? É um mito. É um mito. Porque se tu tem conhecimento de verdade, tu vai lá e faz que nem tu fez. Tu busca a ideia, mas tu transforma a ideia. Ideia é só uma ideia. Projeto é diferente de ideia. Se tu não tiver um projeto, uma execução, um modelo de negócio, como tu vai transformar esse negócio numa startup, num negócio inovador, é só uma ideia. Minha amiga que falou isso foi a Maísa. Eu volto e meio de falar sobre ela, né? Sobre essa questão. Eu achei muito interessante que ela trouxe, né? Que eu também eu tive a ideia de ir pra Lua, mas quem executou essa ideia não fui eu. Então, é muito bacana desmistificar Exato. isso, né? Que às vezes as pessoas por medo não estão indo atrás do especialista certo para ajudar na execução dessa ideia. Outra coisa, a pessoa às vezes ela deixa de viver um sonho porque ela acredita que tem muitos sonhos parecidos dela. Verdade, existe essa outra máxima também, né? Eu vou ter uma ideia igual às outras. Isso, só que na verdade, quem é a Catiane e quem é a Miriane? Deus só fez uma, né? A gente só tem um polegar. Uhum. Não é... Eu sou diferente da Miriane. Então, se a Miriane pode criar um negócio igual o meu, só que se ela botar a essência dela, o dinamismo dela, a força dela e as ideias dela, nunca vai ser igual a minha. Vocês entendem? Então não deixe que as pessoas digam que você não possa realizar teu sonho. Você pode sim. E você deve realizar teu sonho. Porque a gente só tem uma vida aqui. Então, gente, vamos fazer acontecer. Vamos parar de reclamar e agir mais. E aí o que tu trouxe, esses lugares que a gente pode procurar como o Sebrae, né? Pra nos ajudar nessa organização das ideias, nessas... Tecno-UX, nessa questão, começando por ti, né? A gente tem que procurar a Catiane primeiro. Porque é bom ter um rostinho conhecido. É um rosto familiar. É muito bom. Porque as pessoas acham que tem muito medo do julgamento das ideias delas, né? Eu vou falar minha ideia, as pessoas ou vão o medo do julgamento de achar que ela é muito boa e vão roubar, ou achar que a ideia é ridícula. Exato. Eu tenho medo de falar da minha ideia, será que já tem, como tu falou, vão rir da minha ideia. E às vezes, né, é uma ideia que com o aconselhamento, com o direcionamento certo, vamos dizer assim, ela realmente pode virar uma grande empresa. Exato. Olha, a gente tem vários cases em Caxias do Sul. A Randon, quando nasceu, ela não era grande. Ela era num porão, não sei se você sabe a história. Não sei. Ela era num porão, ali onde é o Eberly, né, com 2 sócios, e olha o que é a Randon hoje. Eles trouxeram inovação, sim, trouxeram tecnologia, sim, mas a essência continua a mesma. Então, negócios inovadores não quer dizer tirar os teus valores, a tua essência. Sim, tu tem que continuar no que tu acredita, mas tu precisa inovar. Tu precisa buscar algo novo. Qual é a tua diferenciação no teu negócio? O que faz com que a Miriane compre de ti e não de mim? É isso que a gente tem que se perguntar. E como é que a gente escala isso? Porque o nosso tempo, o nosso dia, nós temos aqui gravando, né? Uhum. Eu só tenho esse tempo aqui contigo. Eu não tenho não tenho as Catiane que tá aqui gravando contigo e lá no meu negócio. Só tem uma. E eu tô aqui contigo. Então, a gente não pode vender o nosso tempo fisicamente 2 vezes, mas digitalmente
A gente consegue. Então, se eu tô aqui, mas eu tô lá na Hotmart, se eu tô lá na minha ferramenta da Zen, vendendo um curso que ele se vende sozinho, automático, eu tô com 2 rendas. Eu tô com 2 possibilidades. Mas se eu só tô aqui e os meus outros negócios, os meus outros ativos não estão rendendo, eu tenho grande chance de quebrar ou impactar, porque eu tô agindo, eu só tô tendo um ativo. Eu sempre digo para as pessoas, hoje a gente tem que pensar em ter ativos. Então, hoje a gente não pode mais pensar só no governo e na nossa aposentadoria, que isso não existe mais, gente. A gente tem que pensar em como a gente escala os negócios e a gente tem ativos. Então, hoje a Miriane tá gravando aqui comigo, mas com certeza ela tá com uma equipe lá na Casa Rosa, sim, trabalhando. Eu tô aqui gravando com a Miriane, mas eu tenho uma equipe dentro da minha empresa trabalhando, fluindo, né? Eu tenho cursos rodando e eu tô escrevendo um livro, acho que eu te falei, né? Que é O Poder das Conexões, que eu vou lançar esse ano. Quero, quando tu for lançar, que você venha aqui e me dê a oportunidade de falarmos sobre ele, né? Fazer um spoiler do livro, né? Para que as pessoas tenham mais conhecimento do poder das conexões. A nossa conexão é um poder que gerou muitas oportunidades para nós duas, né? E a conexão, por isso a importância, a gente tem uma multiplicação de negócios, que a gente tem uma frase que eu quero até isso conseguir. Existe esse registra a frase? Registra, conteúdo. Nós compramos de quem confiamos, mas confiamos em quem conhecemos. Eu não vou confiar em quem eu não conheço. Então, isso que a Kati, que tu faz através do teu podcast, que eu faço aqui através do Café com Multiplicação de Negócios, é dar a oportunidade de você ser apresentado. É dar a oportunidade de você conhecer a Catiane através de um bate-papo aqui de meia hora. Então, e nessa oportunidade de nos conhecermos, tu vai ouvir a gente no seu tempo, se você vai ouvir pelo YouTube, e se você tá na TV, você vai ouvir pela manhã ou reprise à noite. Você tá tendo a oportunidade de conhecer a Catiane, e no conhecer a Catiane é a oportunidade de desenvolver a confiança nela, ok? Não Exato. É mesmo? E se você estiver aqui também um dia, isso vai acontecer com outras pessoas com você. Então, a gente tem muito isso dos encontros de multiplicação de negócios, essa oportunidade das pessoas se conhecerem e com o tempo se desenvolverem uma relação de confiança. Mas eu não tenho como desenvolver uma relação de confiança se eu não conhecer. Ou se eu não me abrir para aquilo. Se eu não me abrir para aquilo. Então, isso que tu vai trazer, esse livro é um livro que tem tudo a ver, a gente quer divulgar ele muito, quase ser a Bíblia do Multiplicação de Negócios, porque é o poder das conexões, é o que a gente traz muito aqui para a mesa. Então, e hoje nós ouvimos sobre esse poder que daqui a pouco você tem em casa. Daqui a pouco você tem aí um negócio, uma startup em casa, guardada. Então, o que você tem em casa, né? Exato. O que você tem guardadinho ali na sua gaveta, que de repente lá você era novinha na faculdade, você tinha aquela ideia de transformar a vida das pessoas, porque a gente não abre um negócio para nós, né, Mi? A gente abre um negócio para deixar um legado, pelo menos eu, para deixar algo para a nova geração, para deixar algo para as pessoas. A gente não abre um negócio só para ganhar dinheiro, porque a pessoa que ela abre um negócio só para ganhar dinheiro, ela tá fardada ao fracasso. Porque é muito mais. Quando tu chega num patamar do teu negócio, o dinheiro, ele é consequência, mas ele não é o todo do teu negócio. O todo do teu negócio é o propósito, é o legado que tu vai deixar para as pessoas e para a nova geração. Então, isso, transformar a vida das pessoas, né? Isso, pra mim, é o que me move. E se alguém quer lançar um curso no Hotmart, tu também consegue nos atender quanto a isso, né? Sim, fazer lançamentos. Eu tenho uma agência digital, né? Então, toda a minha equipe faz toda essa parte, né? Desenvolvimento web, desenvolvimento de sites, né? De cursos, lançamentos, e-commerce. Eu tenho um material, um treinamento, daí eu consigo te contratar, por exemplo, pra gente montar ele e lançar. Exato. Olha que legal. Legal, então você daqui a pouco tem aí, né, um cursinho. E diz que eu ouvi falar que teve gente que tá ganhando muito bem num cursinho de fazer brigadeiro, gente. Exato. Por quê? Porque a pessoa, ela faz o melhor brigadeiro. Esse tá lindo, né? O melhor brigadeiro do mundo. Às vezes a pessoa, ela tem o conhecimento de fazer
aquele brigadeiro que nenhuma outra pessoa. Por que ela faz isso? Porque a essência dela é a mão dela que tá agindo lá, né? Entende? Isso. Ela vai passar esse conhecimento para a pessoa. Às vezes a gente faz brigadeiro em casa, mas a gente não tem noção que um ingrediente a mais vai fazer a diferença. Ou deixar 1 minuto a mais no fogo, 1 minuto a menos. Tem toda a nossa essência colocada aí. Então eu sempre digo que eu não tenho medo de passar o meu conhecimento. E o que é legal, Kati, eu trouxe esse exemplo do brigadeiro também, porque o brigadeiro é uma coisa simples, que aparentemente todo mundo sabe fazer. Né? É fácil tu encontrar no Google, né? Como fazer um brigadeiro. Essa moça vendeu curso de fazer brigadeiro e tem ativos, né? Em algo que, o que eu faço está disponível para todo mundo. Será que exatamente da forma que tu faz, como tu mesma trouxe, né? Não, com certeza não. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Passa muito rápido. Nossa, Mi! Passa rápido. Teria muita coisa pra falar, né? Eu vou dar um spoiler, então, claro. Bem rapidinho, que eu acho que eu não falei, que é das hélices da inovação, né? Hélices da inovação. Isso. Então, como é que se transforma um ecossistema de inovação, que tu tinha me feito essa pergunta lá atrás, né? São baseadas em 4 hélices, né? É a hélice das empresas, então tem que ter as empresas para que a inovação aconteça, as instituições de ensino, as universidades, a sociedade civil organizada e a parte do poder público. Porque o poder público, se ele não estiver integrado nessa hélice, as coisas não se desenvolvem. E todos têm que estar sabendo da mesma informação. Então, por que hoje Florianópolis é referência em inovação no Brasil, né? Hoje a CAT, que é em Floripa, é um dos maiores hubs de inovação que a gente tem no Brasil, né? Sempre ganhando premiações, porque eles fazem com que essas hélices colaborem uma com as outras. Então, hoje, se tu tem um evento em Florianópolis, no Sebrae, todas as outras hélices, as empresas, o poder público, a sociedade organizada, civil organizada, as instituições estão todas juntos fazendo aquele evento, são todas puxando para o mesmo propósito, que é transformar a cidade. Então, isso é muito importante. As hélices da inovação são muito importantes. É a colaboração, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa de uma comunidade de inovação, que é a sociedade civil organizada, né? Retendo talentos, trazendo tecnologia, buscando conhecimento, fazendo eventos de qualidade, transformando a cidade realmente como tem que ser. E eu acho que toda cidade deveria dar o primeiro passo para que isso acontecesse. Gente, nós estamos chegando ao final. Quem quiser encontrar a Katiane Zanotto, qual é o teu Instagram, Kati? Katiane Zanotto, pode me achar no Instagram, né? Podcast Giveback. Você encontra a Kati e você vai ver muito conteúdo sobre esse assunto lá. E vejo você no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.